Ele me seguiu. Meu nome é Lucas, um estudante de agronomia, e o inferno da minha vida começou há uns 5 meses, numa fazenda de soja e milho no oeste da Bahia. Uma oportunidade de estágio, o campo, a promessa de um futuro verde, tudo virou uma paisagem de horror. Eu, um garoto da cidade, fui julgado num isolamento que me sufocou, um silêncio cortado apenas por sons da natureza e, pior, por algo antinatural. A fazenda era vasta, deserta à noite, um oceano de escuridão sob um céu de 1 milhão de estrelas, onde cada estrela parecia um olho me observando. Os primeiros dias foram bons. A rotina de trabalho era exaustiva, mas gratificante. Eu dormia num pequeno quarto anexo à casa principal, simples, com uma janela que dava para o curral. A noite chegava pesada, densa, sem as luzes da cidade para afastar as sombras. Foi na segunda semana que eu comecei a ouvir um som seco, arrastado, como algo pesado se movendo na terra molhada, um rumpo roubavado, rítmico, que parecia vir de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo. Eu parei. Escutei. Nada. O silêncio voltava, carregado, pesado, um convite ao medo. Eu tentei me convencer de que era algum animal da fazenda, um boi se remexendo no curral, talvez. Mas o som não era de casco ou de mugido, era algo mais, disforme, pesado, arrastando-se. O dono da fazenda, um homem sisudo e calado, havia me avisado sobre as coisas da noite. Ele não deu detalhes, apenas um olhar grave e um fique no seu quarto depois que o sol se for, Lucas, por segurança. Na época, eu achei que era papo de gente do interior, superstição. Eu estava enganado, tão profundamente enganado. As noites ficaram piores. O rump-rump se tornou mais frequente, mais audível. Às vezes, parecia vir de perto da minha janela, outras, do meio do milharal, um eco distorcido pelo vento. Eu comecei a dormir com a luz acesa, com o radinho de pilha no volume mais baixo, qualquer coisa para abafar o som. Meus nervos estavam em frangalhos, cada sombra era uma ameaça, cada estalo na madeira era um presságio. Eu sentia um cheiro, um odor metálico e adocicado, um cheiro de carne podre, mas diferente, mais intenso, que me dava náuseas e me fazia prender a respiração. Em uma noite, a mais longa de todas, eu estava deitado, fingindo dormir, mas cada músculo do meu corpo estava tenso. O rump-rump começou perto da casa. Parecia vir da lateral, onde ficava a entrada da cozinha. O som subiu os degraus de madeira. Rump-rump, rump-rump. Devagar, deliberado. Meu coração batia tão forte que eu achei que ia saltar do peito. Ele estava na varanda. Eu podia sentir. A pressão no ar, a umidade, o cheiro pútrido que agora invadia meu quarto mesmo com a janela fechada. Eu fechei os olhos com força, desejando que fosse um sonho, um pesadelo horrível. Um arranhão suave, quase inaudível, começou na parede externa do meu quarto. Depois outro, mais forte. Parecia que algo pesado e áspero estava sendo arrastado contra a madeira. O rump-rump parou. Um silêncio mortal caiu sobre a fazenda, um silêncio que gritava terror. E então, um som, um murmúrio. Um ruído gutural, rouco, como se algo estivesse tentando formar palavras, mas sua garganta estivesse atrofiada ou rasgada. Era distorcido, inumano, cheio de uma fome antiga. Eu não aguentei. Colei meu ouvido na porta, mas não escutei mais nada. Eu me afastei, tentando me controlar, o corpo tremendo incontrolavelmente. A porta era de madeira fina, velha, não ofereceria nenhuma proteção contra o que quer que estivesse lá fora. Eu pensei em correr, mas para onde? O breu da fazenda era mais assustador do que o meu quarto. Decidi espiar pela fresta da cortina. Um erro fatal. Pela pequena abertura, eu vi uma massa, escura, alongada, se arrastando pela varanda. Não era um animal que eu conhecesse. Não tinha forma definida no primeiro momento, apenas uma silhueta que se estendia. E então, vi os braços, excessivamente longos, finos mas com uma musculatura aparente, se arrastando pelo chão como se fossem pernas. A parte inferior do corpo parecia atrofiada, inerte, apenas um lastro arrastado pela força desses braços grotescos.
A criatura se moveu para perto da minha janela. Meu sangue gelou. Eu prendi a respiração. Não podia fazer barulho. Ele estava parado, de costas para a janela, ou pelo menos o que parecia ser as costas. E então, lentamente, se virou. Minha mente travou, recusando-se a processar a imagem. Não havia um rosto discernível, apenas uma área mais escura, onde deveria estar a cabeça, que parecia afundar no tronco. Mas eu vi as mãos. Mãos humanas, sim, mas deformadas, com dedos longos e finos, unhas negras e grossas como garras, sujas de terra e algo que eu não queria identificar. Elas estavam batendo, arranhando a parede da fazenda, perto da minha janela. Ele estava tentando entrar. O murmúrio distorcido voltou, mais perto agora, parecendo vir de algum lugar dentro daquela massa escura. Era uma melodia de fome, de maldade primordial. Eu me joguei no chão, debaixo da cama, cobrindo a boca com as mãos para abafar qualquer som que pudesse escapar. Fiquei ali, encolhido, tremendo, até o primeiro raio de sol invadir o quarto. Eu não sabia se tinha dormido ou desmaiado, mas o cheiro ainda estava lá, o gosto de ferro na boca. Na manhã seguinte, a fazenda inteira estava em polvorosa. O dono da fazenda estava pálido, com o rosto marcado por algo que ia além do cansaço. Um bezerro, no curral. Morto, não devorado, não atacado por predadores comuns. Estava retorcido, os ossos quebrados de forma impossível, como se uma força inimaginável o tivesse apertado e esmagado. Um brinquedo quebrado. Aquele cheiro, o cheiro de carniça adocicada, era mais forte perto do corpo do bezerro. O dono da fazenda me encontrou no refeitório, mal tocando o meu café. Seu olhar era ainda mais grave do que o de costume. Lucas, ele disse, sua voz baixa e rouca, seu estágio termina hoje. Eu o encarei, confuso. É para sua segurança, ele continuou, evitando meu olhar, as coisas por aqui não são para pessoas da cidade. Você viu? Você ouviu? Não podemos arriscar sua vida. Eu não discuti. Eu estava aterrorizado demais para questionar. Empacotei minhas coisas em menos de uma hora e ele me levou até a rodoviária mais próxima, sem uma palavra sobre o que havia acontecido. Meses se passaram. Eu voltei para a cidade, para a segurança do meu apartamento, rodeado por concreto e luzes artificiais. Mas o oeste da Bahia, a fazenda, o rastejador, me marcaram. Eu ainda sinto o cheiro, aquele cheiro pútrido e adocicado, quando estou sozinho em casa. Ouço o rum-rum abafado, o som seco de algo se arrastando. Ontem à noite, no corredor do meu prédio, eu jurei ter ouvido. Perto da minha porta. Hoje, ao acordar, o cheiro estava forte no ar. Ele me seguiu. Ele está aqui. Ele me marcou. Não há para onde fugir. O rastejador sabe onde moro agora. Ele está esperando, eu sei. O último sopro dele veio úmido, um chiado rouco que me congelou, seus olhos fixos em algo além de mim, na varanda vazia. Eu sabia, naquele instante, o que ele tinha visto, o que nos esperava. Meu nome é Jader, e essa história macabra aconteceu não faz muito tempo, num sítio ermo perto de Anápolis, no coração do Cerrado Goiano. Eu tinha meus 20 e poucos anos, cheio de energia, e fui ajudar meu tio Afrânio com a cerca, arrumar umas telhas, coisa de interior. O sítio era grande, isolado, cercado por mato ralo, poeira vermelha e um silêncio que, às vezes, parecia ter voz própria. Eu gostava dali, da simplicidade, do cheiro de terra molhada depois da chuva, da calmaria que a cidade não oferece. Mal sabia eu que aquela paz era apenas uma ilusão frágil, um véu fino cobrindo um horror antigo, profundo. A primeira vez que o vi, era fim de tarde, o sol já se punha, pintando o céu de laranja e roxo. Eu estava voltando do pasto, com um facão sujo de capim seco, e ele estava lá, parado na porteira principal, a uns 100 metros da casa. Uma figura absurdamente alta, envolta numa capa preta pesada, que parecia engolir a pouca luz que restava. Na cabeça, um chapéu de aba larga demais, que projetava uma sombra densa, cobrindo completamente o rosto.
Não dava para ver nada, nem um traço, nem um brilho. Apenas escuridão. Eu parei. Escutei. Nada, nenhum som além do meu próprio coração martelando no peito. Fiquei ali, imóvel, observando. Ele não se mexia, parecia uma estátua sombria, um marco sinistro. Então, lentamente, um braço surgiu de debaixo da capa. Longo, fino, quase esquelético. Um dedo se estendeu. Cinzento, quase cadavérico. Apontou para o chão, bem na entrada do sítio. Sem hesitar, sem um movimento a mais. Eu senti um arrepio gélido percorrer minha espinha. Não era uma pessoa. Não podia ser. Aquilo era outra coisa. Eu me virei, o coração na garganta, e corri para a casa do tio Afrânio, sem olhar para trás. Contei para o tio. Ele me olhou com uma calma que não combinava com o terror que eu sentia. Disse que era o medidor, ou o velho da capa. Uma lenda antiga daquelas bandas, um presságio, um agouro. Onde ele aponta, disse o tio, com a voz grave, alguém desocupa o lugar. Uma forma eufemística de dizer que alguém morreria. Eu senti um calafrio ainda mais intenso. As palavras do tio eram como pedras frias, pesando no meu estômago. Eu tentei me convencer que era bobagem, superstição de velho, mas a imagem daquela figura esguia, daquele dedo cinzento, não saía da minha mente. Os dias seguintes foram uma tortura silenciosa. Eu não conseguia dormir direito, cada ruído do vento nas árvores, cada estalo da madeira da casa, me fazia pular. Eu passava o dia olhando para a porteira, para o horizonte, esperando. E ele sempre voltava, quase sempre no fim da tarde, na penumbra ou de madrugada, antes do sol raiar. Sempre na porteira, sempre a capa, o chapéu, o rosto escondido e o dedo. Apontava para a casa, para a plantação de milho, para o velho curral. Cada aparição era uma facada no meu peito, um presságio gelado. O tio Afrânio parecia mais calado, mais distante. Ele passava longos períodos sentado na varanda, olhando para o nada, um cigarro entre os dedos envelhecidos. Eu via o medo nos olhos dele, mesmo que ele tentasse esconder. Uma tarde, eu estava ajudando o tio a descascar umas laranjas na varanda. O sol começava a se deitar e o ar já ficava mais fresco, com cheiro de orvalho. De repente, o tio parou. Os olhos dele se arregalaram. Ele largou a laranja, que caiu com um baque surdo no chão de cimento. Eu segui o olhar dele. Lá estava ele, na porteira, o medidor. Mais perto dessa vez, parecia mais alto, mais imponente. Ele ergueu o braço. Lentamente, agonizantemente, apontou o dedo cinzento para a varanda onde estávamos sentados. Eu senti um nó na garganta, um grito preso. O tio Afrânio apenas sussurrou. É para mim, Jader. Ele veio me buscar. Eu o vi caminhar. Sim, ele caminhava agora, lento, sem ruído algum na poeira. A cada passo, meu sangue gelava mais um pouco. Ele parou bem na frente da varanda. A capa balançou suavemente com a brisa inexistente. O chapéu ainda escondia seu rosto, um abismo de escuridão. Ele se curvou ligeiramente. Seu dedo, aquele dedo pálido e comprido, apontou para um ponto específico no chão de terra, bem ao lado dos degraus da varanda. E então, do nada, uma mancha surgiu. Úmida, cinzenta, como uma baba espessa ou uma fuligem molhada. Um círculo perfeito. Depois disso, ele se virou e desapareceu tão rápido quanto veio, sem deixar rastros, sem um único som. O tio Afrânio tossiu. Forte. Engasgou. Ele levou a mão ao peito. Os olhos se reviraram. Eu sabia o que era. Um AVC fulminante, disseram os médicos depois. Eu o carreguei para o carro, o corpo pesado, mole nos meus braços. Corri como um louco pela estrada de terra, levantando nuvens de poeira vermelha. A noite já havia caído por completo e os faróis do carro curtavam a escuridão. Lágrimas escorriam pelo meu rosto, misturadas com o suor frio do pavor.
No meio do caminho para Anápolis, numa curva fechada, eu o vi de novo, parado à beira da estrada, imóvel. Ele ergueu o braço. Não apontou dessa vez. Em vez disso, lentamente, com uma dignidade assombrosa, ele tirou o chapéu. Foi um gesto. Um adeus. Eu não vi o rosto dele, apenas a forma do gesto, a intenção macabra. Meu corpo todo tremia. O tio Afrânio se foi naquela madrugada. Quando voltei ao sítio, dias depois, para cuidar dos trâmites, a varanda estava vazia. O silêncio era ainda mais opressor. Eu me aproximei do local onde o medidor havia apontado. Lá, na terra batida, havia um círculo. Um círculo perfeito de terra cinza, como cinzas de fogueira velha. Exatamente onde o dedo dele marcara. Eu não precisei de mais provas. O medidor tinha vindo. Ele tinha apontado. E o tio tinha desocupado o lugar. As marcas de dedos longos e queimados nos tornozelos de Beto ainda ardiam em meus sonhos, como um fogo frio que nunca se apagava, uma lembrança viva da noite que rasgou a sanidade de todos nós. Meu nome é Danilo. Foi há alguns anos, no sítio do meu tio Valdir, um lugar incrustado no coração do interior, onde o tempo parecia ter esquecido de girar e a modernidade era apenas um boato distante. Eu estava de férias do trabalho, procurando a tal paz do campo, aquele silêncio profundo que prometia descanso à alma cansada da cidade grande. Mal sabia eu que aquele silêncio guardava horrores, coisas que a cidade grande, com todo o seu barulho e luz, nunca poderia sequer conceber, coisas bem mais antigas que qualquer traço de civilização. Cheguei numa terça-feira. A semana prometia ser longa e cheia de trabalho braçal, mas eu estava animado, pronto para a rotina simples, para o sol no rosto e o cheiro de terra molhada. A calmaria durou 3 noites completas, 3 ciclos de sol e lua em que a fazenda era apenas um refúgio, um paraíso rural. Na 4ª noite, algo mudou, uma fissura imperceptível abriu-se na parede da normalidade. Eu acordei de um sono pesado com uma sensação de frio que não era da serra, um frio que vinha de dentro da casa, um frio de gelar os ossos, um ar gélido que parecia cortar a pele, como uma lâmina invisível. Era madrugada, a escuridão lá fora era completa, sem estrelas, sem lua, apenas um manto espesso. Eu levantei da cama, o corpo arrepiado, a boca seca. Fui beber água na cozinha. No corredor, uma mancha escura, densa, parecia líquida, quase flutuando no ar, uma massa de negrume que sugava a pouca luz ambiente. Não era uma sombra comum, era algo com volume, com peso, que se movia lentamente, sem emitir um único som. Eu pisquei. Ela sumiu, dissipando-se no vazio como fumaça sem origem. Eu parei. Escutei. Nada. Apenas o som do meu próprio coração martelando forte contra as costelas, um tambor frenético que ecoava em meus ouvidos. Eu voltei para o quarto, sem entender, o corpo tremendo levemente, a mente tentando encontrar uma explicação lógica, qualquer coisa que pudesse amenizar o pavor. Cansaço? Eu disse a mim mesmo, a vista cansada, a luz fraca, a imaginação fértil do interior. Mas eu sabia, bem no fundo, que não era. No dia seguinte, no café da manhã, Beto, meu primo, estava pálido, com olheiras profundas, os olhos injetados de vermelho. Ele não tocou na comida, apenas remexia o pão no prato. Ele disse que sentiu seu pé ser puxado durante a madrugada, uma força bruta, inexplicável, que o arrastou por alguns centímetros na cama. Acordou sobressaltado, o coração acelerado, a respiração curta e arrastada. Olhou em volta, o quarto em total escuridão. Nada. Ele achou que era um pesadelo, a mente pregando peças, mas a sensação de um puxão forte, real, com a intensidade de uma mão invisível, ficou gravada em sua memória, deixando-o inquieto. Tio Valdir e tia Conceição, sua esposa, riram com desdém. Disseram que era a comida pesada, a imaginação do interior, histórias de Saci para espantar o tédio. Eu, por outro lado, lembrei da mancha escura, daquele frio que me havia acordado. Um arrepio correu pela minha espinha. A sensação de que algo estava terrivelmente errado começou a se enraizar.
O medo não era mais uma possibilidade, era uma certeza sussurrante. A noite posterior foi diferente, pesada. O ar parecia denso, carregado de uma energia opressora. Ouvíamos sons de algo arrastando-se pelo terreiro, um som rascante, como algo grande e úmido raspando na terra batida, um arrastar pesado, lento, que parecia cercar a casa. A casa de madeira rangia. Depois, um cheiro. Um cheiro enjoativo, adocicado, de flores de velório, invadindo a casa com uma intensidade sufocante, mesmo com as janelas e portas fechadas e bem vedadas. Era o cheiro da morte, do tempo parado, da decomposição lenta misturada a algo artificialmente doce, nauseante. Eu senti o estômago embrulhar, a garganta fechou-se em pavor. Tio Valdir levantou-se da cadeira, a testa franzida em preocupação. Ele foi checar as portas e janelas, uma por uma, todas trancadas, cadeados postos, ferrolhos firmes. Voltou dizendo que era bobagem, fumaça de algum vizinho queimando lixo longe dali. Mas o cheiro não era de fumaça, era de morte, de coisa velha, podre e doce, algo que nunca havia sentido antes e que parecia impregnar as paredes da casa. A tensão era palpável, cortava o ar com uma navalha invisível. Eu não conseguia dormir, os olhos fixos no teto escuro, ouvindo cada rangido da madeira, cada batida do meu próprio coração. Horas se passaram, intermináveis, arrastando-se como uma eternidade. Então, um grito, abafado, mas de partir o coração, de tia Conceição, rasgou o silêncio da madrugada com a força de um raio. Beto havia sumido de seu quarto. A porta estava trancada por dentro, com a chave na fechadura, como se nunca tivesse sido aberta. Como ele saiu, ninguém sabia, ninguém conseguia explicar. Todos acordamos, em pânico total, os olhos arregalados de horror. Corremos pela casa, chamando seu nome, a voz embargada pelo medo. O frio na barriga era terrível, um vazio gelado que se espalhava pelo corpo. Eu senti um medo que nunca havia experimentado antes, um medo primordial, visceral, que vinha das profundezas da terra. Tia Conceição chorava compulsivamente, as mãos no rosto, o desespero tomando conta dela. Tio Valdir, com a voz embargada, acendeu a lanterna e abriu a porta da frente, que por algum motivo inexplicável estava destrancada, o trinco frouxo como se tivesse sido forçado. Ele saiu para o terreiro, a luz da lanterna tremia em suas mãos. Foi um choque. Beto estava no terreiro, caído no chão batido, a terra fria e úmida sob seu corpo. Em estado catatônico, os olhos arregalados, fixos no nada, a boca entreaberta num grito mudo que nunca se completou. Eu me aproximei, o coração batendo descompassado. Em seus tornozelos, marcas. 5 marcas escuras, como dedos longos e finos, mas queimados, a pele ao redor escurecida e avermelhada, como se algo tivesse apertado sua pele com brasa viva, deixando um rastro de dor e sofrimento. A pele estava vermelha, irritada, as marcas pareciam perfurações, mas sem sangue, apenas uma descoloração profunda. Não era um arranhão superficial, era algo profundo, grotesco, que parecia ter vindo de dentro para fora. As marcas pulsavam levemente, pareciam vivas, com uma aura de maldade. Ele não respondia a chamados, não piscava, não dava sinal de vida, apenas respirava com dificuldade, um sopro fraco e irregular. Era como se sua alma tivesse sido arrancada e levada para um lugar distante, deixando apenas o corpo vazio. Tio Valdir correu para chamar seu Damião, um vizinho antigo, homem da terra, nascido e criado ali, que sabia de muitas histórias, de muitas coisas que a ciência não explicava. Seu Damião chegou em poucos minutos, carregando um semblante sério, pesado. Olhou para Beto, para as marcas em seus tornozelos. Ele não disse uma palavra por um longo tempo, apenas balançou a cabeça lentamente, os olhos fixos naquelas marcas como se estivesse reconhecendo um velho inimigo. Depois, com a voz grave, arrastada pelo tempo e pela sabedoria popular, explicou. Era a sombra grossa, ele disse, uma criatura da terra, antiga como as árvores centenárias dali, mais velha que qualquer memória humana. Ela se alimentava do medo, da escuridão, da inocência roubada, e arrastava as pessoas para o mato, para o desconhecido, para os lugares mais escuros onde a luz do sol nunca alcançava.
Aquelas marcas eram sua assinatura, seus dedos carbonizados, o toque da morte. Ele disse que ela sempre deixava um aviso, um rastro do seu poder, para que a próxima vítima soubesse o que a aguardava. O corpo inteiro tremeu com aquela revelação, um medo ancestral me dominou. Na noite seguinte, ninguém conseguiu pregar os olhos. Todos nós estávamos juntos na sala, apertados, com todas as luzes acesas, e para reforçar, tio Valdir havia posto uma lamparina no centro da mesa, uma pequena chama tremeluzente que parecia insignificante diante da escuridão que nos esperava. O cheiro de velório retornou, ainda mais forte, mais enjoativo, preenchendo cada canto da casa, fazendo o ar parecer espesso e irrespirável. Ouvimos o som pesado, rascante, vindo do lado de fora novamente. Passos lentos, arrastados, algo que parecia se arrastar no chão, cercando a casa, aproximando-se, afastando-se, numa dança macabra e assustadora. Um frio intenso, um frio de ultratumba, invadiu a sala, vindo das frestas das portas e janelas, como se a própria escuridão lá fora tentasse entrar, buscando abrigo, ou melhor, buscando carne. Tio Valdir segurava sua espingarda velha, a arma de caça que antes parecia inofensiva, agora era nossa única esperança. Suas mãos estavam suadas, o suor escorrendo pela testa, os olhos fixos na porta da cozinha, de onde vinha o som mais forte. O barulho parou na porta da cozinha. Então, uma massa de escuridão, mais densa que a própria noite, um vácuo de luz, começou a escorrer por baixo da porta, formando uma poça disforme no chão da cozinha. Não era fumaça, não era sombra de algo. Era um vácuo, uma ausência de luz, palpável, viva, que pulsava levemente como um coração negro. Ela avançava lentamente, invadindo nosso espaço, nosso refúgio. Tio Valdir, com os olhos arregalados de puro terror, sem pensar, sem hesitar, disparou a espingarda na direção da massa disforme. Um estrondo seco e potente ecoou pela casa, o cheiro de pólvora misturando-se ao cheiro de velório. A escuridão recuou, como se tivesse sido ferida, encolheu-se rapidamente e então se dissipou na noite escura, deixando para trás apenas o silêncio e o cheiro residual de enxofre. O cheiro de velório diminuiu, mas não sumiu completamente. O som cessou, deixando um vácuo aterrorizante. Beto se recuperou lentamente, milagrosamente. Levou dias para ele voltar a si, para os olhos perderem aquele brilho vazio de catatonia, para a mente reencontrar a realidade. Ele não lembrava de nada, era como se aquela noite tivesse sido apagada de sua memória, ou melhor, bloqueada por um mecanismo de defesa, mas as marcas em seus tornozelos. Ah, as marcas. Elas permaneceram por um mês inteiro, vermelhas, doloridas, uma chaga que não cicatrizava completamente. E, para o seu desespero, voltavam a arder sempre que ele tomava um banho quente, uma lembrança viva do horror que havia passado. Ele nunca mais foi o mesmo, a alegria de antes sumiu, substituída por uma sombra de melancolia e constante vigília. Ninguém foi o mesmo. A família carregou aquele trauma, aquela cicatriz na alma. Aquele sítio nunca mais foi o mesmo para nós. A sombra grossa estava lá, sempre esteve, e o silêncio da noite, antes um convite ao descanso, tornou-se um sussurro de perigo, um convite para o abismo, esperando a próxima. O frio me consumia por dentro, um frio que vinha da medula dos ossos, os olhos vazios do menino, ou a ausência deles, ainda fixos na minha memória, queimando como brasa gelada, a febre de quase 42 graus, me prometendo o esquecimento, a anulação, mas negando teimosamente a paz, apenas adiando a dor, prolongando a agonia daquela lembrança vívida e horripilante. Meu nome é João, e o que vou contar, um fardo pesado que carrego, aconteceu há quase uma década, numa época em que eu ainda acreditava na lógica do mundo, em um trecho esquecido e cruel do sertão cearense, próximo à cidade de Quixadá, um lugar onde o sol não perdoa e as sombras, quando finalmente se dignam a aparecer, escondem horrores antigos, sussurros de lendas que se materializam sob o calor inclemente do meio-dia. Eu vinha de Fortaleza, uma viagem que prometia ser apenas uma rotina burocrática e cansativa, para vistoriar a velha casa de minha avó, uma herança inesperada, um imóvel que eu mal conhecia, guardado por parentes distantes, perdido entre terras secas e cajueiros retorcidos, na beira de um mundo que eu só conhecia por fotografias desbotadas.
O ar-condicionado do carro pifou umas 2 horas depois de Paracuru, emitindo um último suspiro gelado, um lamento metálico antes de ceder ao calor inclemente que invadia a cabine sem piedade. Dali em diante, cada quilômetro era uma fornalha portátil, e o sol de junho, alto no céu azul e sem nuvens, virou um algoz impiedoso, castigando o asfalto derretido e queimando a pele exposta dos meus braços que mal protegiam-se do vidro. Meu GPS, sempre tão confiável na cidade grande, começou a falhar, a tela piscando em intermitências assustadoras, as rotas desaparecendo em linhas brancas e sem sentido. Então, um desvio mal sinalizado, uma placa enferrujada e torta, quase invisível na poeira, me julgou para uma estrada de terra que parecia não ter fim, uma cicatriz vermelha e poeirenta que serpenteava pelo meio do nada, engolindo meu carro e a mim mesmo. A poeira avermelhada, fina como talco de bebê, subia atrás de mim como um fantasma gigantesco, envolvendo o carro em uma nuvem densa, tingindo o horizonte de um ocre irreal e sufocante. O calor beirava os 45 graus, talvez até mais, o ar denso e pesado, impossível de respirar fundo sem sentir os pulmões queimarem. O carro, um velho Gol que me servia bem na cidade, tossiu, engasgou com um barulho metálico e desesperador, e o motor começou a ferver, um borbulhar ameaçador vindo do capô, um som que prometia o fim da jornada de forma brusca e inoportuna. A agulha da temperatura apontava para o vermelho mais escuro, uma promessa de colapso iminente, de pane total. Eu parei. O carro estremeceu. Escutei. Nada. Apenas o chiado agudo da chapa quente do motor, o crepitar da terra sob os pneus que ainda giravam por inércia, e o silêncio vasto e opressor do sertão, um silêncio que parecia ter peso, que engolia qualquer som de vida, qualquer esperança de socorro. Desci, a cabeça girando em vertigens, cada músculo do corpo protestando contra o esforço e o calor. A camiseta grudada na pele, encharcada de suor salgado. O cheiro de gasolina e metal queimado pairava no ar, forte e acre, invadindo minhas narinas. Abri o capô, com as mãos tremendo, uma fumaceira branca e densa escapando com uma fúria contida. A visão das peças incandescentes, avermelhadas, era quase hipnotizante em seu horror. Eu estava perdido, completamente sozinho, sob o meio-dia mais cruel e desesperador da minha vida. Um sol que parecia querer cozinhar o mundo e a mim junto. Foi então que o vi. Uma figura magra, quase esquelética, surgindo do horizonte empoeirado, um burrão que se materializava lentamente na poeira quente e vibrante do ar. Ele se aproximava a passos lentos, arrastados, quase um caminhar de sonâmbulo, descalço, os pés castigados pela terra, vestindo roupas rasgadas e sujas, quase como um farrapo animado que o vento carregava. Era um menino, talvez de uns 8 anos, talvez 10, impossível precisar sua idade real por conta da extrema magreza e da luz enganosa do sol. Ele não falava, não emitia um som, nem um pigarro, nem um gemido. Apenas apontava para a minha garrafa de água, que estava no banco do passageiro, com um gesto lento, quase etéreo, uma súplica silenciosa que curtava o ar. Minha garganta estava seca, arranhando, a boca pastosa, a língua grudada no céu da boca, áspera como lixa. Eu não hesitei. A sede era tanta que qualquer ajuda era bem-vinda, mesmo a de uma criança estranha que apareceu do nada no meio do nada. Peguei a garrafa de água mineral, destompei, estendendo-a para ele com o braço esticado. A cada passo que ele dava, ele parecia menor, mais frágil, mais distante, apesar de estar se aproximando. Quando nossas mãos se tocaram, um choque me percorreu, um arrepio gelado que começou nos meus dedos e subiu pelos braços, atingindo meu peito como um raio gelado, paralisando-me por um instante. As mãos dele estavam geladas, frias como gelo recém-tirado do freezer, como se ele viesse de um lugar onde o calor causticante do sertão jamais ousava chegar, onde o sol jamais penetrava. Uma temperatura impossível, absurda, incompreensível sob aquele sol infernal de 40 e poucos graus. A sensação era tão incongruente que a mente levou alguns segundos preciosos para processar a informação, para assimilar a anomalia. Ninguém tem mãos tão frias no sertão apino, não um ser humano. Aquele frio sobrenatural em suas mãos miúdas parecia sugar o calor do meu próprio corpo, a minha própria vitalidade. Levantei os olhos lentamente, com a respiração suspensa, seguindo o braço magro, buscando seu rosto para tentar entender,
para talvez desculpar a estranheza do toque, para agradecer o gesto mudo. E foi aí que o mundo se desfez, que a realidade se estilhaçou em 1000 pedaços agudos, que a sanidade escorregou pelos meus dedos como areia fina, levada pelo vento. Onde deveriam estar os olhos, a boca, o nariz, onde a fisionomia de uma criança deveria se desenhar em traços delicados, em marcas de vida, havia apenas pele. Lisa, contínua, sem uma única fenda, sem um traço de feição, sem um único buraco para respirar, para ver, para falar. Apenas uma superfície pálida e macia, um vazio perfeito onde o rosto de uma criança deveria existir, um pano esticado e branco sobre os ossos salientes. Não havia olhos para me encarar, mas eu senti um peso, uma atenção inumana, como se aquela ausência, aquela tela em branco, pudesse ver mais profundamente do que qualquer olho vivo. A boca inexistente, mas a impressão de um pedido mudo, incessante, ecoava em minha mente, uma súplica sem voz que me perfurava os tímpanos da alma. O horror me paralisou por um instante, o sangue gelando nas veias, a espinha em chamas, o coração batendo descompassado no peito como um tambor de guerra. Eu gritei, um som abafado, rouco, animalesco, que mal saiu da minha garganta ressecada, perdido no vasto e opressor silêncio do sertão que agora parecia me devorar. Larguei a garrafa, que caiu na terra avermelhada com um baque seco, a água esparramando-se em uma mancha escura que logo seria absorvida. O pânico me dominou, tomou conta de cada fibra do meu ser, transformando-me em pura adrenalina. Sem pensar, sem raciocinar, apenas impelido por um terror primal e incontrolável, corri para dentro do carro, tropeçando nos meus próprios pés, a chave tremendo descontroladamente na ignição, minhas mãos suadas e trêmulas mal conseguindo girá-la no contato. O motor pegou no tranco, com um estalo seco e um arranque violento, um milagre mecânico no meio do deserto, um rugido salvador que rasgou o silêncio e a quietude. Olhei pelo retrovisor, o coração batendo descompassado contra as costelas, a garganta seca de um medo que superava em muito a sede, um medo que agora era parte de mim. O menino ainda estava ali, imóvel, exatamente onde o deixei, sua figura magra e sem face me observando, ou talvez me sentindo através daquela ausência perturbadora. Uma forma perfeita, simétrica, de horror. Eu acelerei, o pé no fundo, o carro levantando uma nuvem de poeira vermelha em uma nuvem densa que o cobriu, sem olhar para trás, sem saber para onde ir, apenas para longe, o mais rápido possível daquele inferno a céu aberto. A estrada de terra virou um borrão indistinto, meus olhos embaçados pelas lágrimas e pelo terror, minha mente uma tempestade de imagens e sensações impossíveis de conciliar, de entender. Os 3 dias seguintes foram um inferno em vida. A febre altíssima me consumiu por completo, o corpo em chamas, a mente em delírios vívidos e incessantes, onde o menino sem rosto reaparecia em cada sombra, em cada fechada de olhos. Suores frios encharcavam meus lençóis, e as imagens daquela face lisa se repetiam, torturantes, em um looping macabro que não me dava trégua. Achei que morreria ali, abandonado numa cama de pousada suja em alguma cidade esquecida, meu fim selado por um encontro impossível, por uma visão que desafiava a lógica. Mas sobrevivi, de alguma forma inexplicável, o corpo exausto, a alma marcada por uma cicatriz invisível e permanente. Levei anos para sequer mencionar o ocorrido, o trauma enterrado tão fundo que parecia fazer parte da minha própria carne, um segredo obscuro que eu guardava de todos. 8 anos depois, num bar em Russas, um lugar barulhento e cheio de fumaça de cigarro e cerveja barata, ouvi um caminhoneiro velho, de olhos cansados e barba rala, contar histórias de assombração, de causos arrepiantes do sertão profundo, de coisas que o sol esconde. Ele falou do menino pidão da estrada de terra, que aparece ao meio-dia, com o rosto liso, pedindo água aos motoristas desavisados. A visão, disse-ele com a voz rouca e grave, causa a malita, uma febre brava que quase mata o desavisado, uma doença da alma que não tem cura, que marca para sempre. Ele viu meus olhos, meu tremor incontrolável, a palidez repentina que me abateu no meio da conversa. Ele sabia, sim, ele sabia que eu também tinha visto, que eu havia enfrentado a malita e voltado para contar, ou para viver com a lembrança. O frio ainda mora em mim, uma lembrança permanente daquela tarde amarela e infernal, daquele rosto vazio. O menino, ou a ausência dele,
nunca me abandonou. Ele continua lá, na estrada de terra, esperando. Sempre esperando. A risada dele ecoava, uma melodia macabra vinda de onde não podia haver ninguém, logo abaixo de nossos pés, quando Lucas estava em seu quarto dormindo profundamente. Meu nome é Renato, e essa história macabra aconteceu em Corumbá de Goiás, em um sítio que comprei por um preço que hoje sei, era suspeitosamente baixo. Era um lugar bonito, com uma natureza exuberante ao redor, o ar puro e o silêncio da mata prometiam uma nova vida, longe do barulho da cidade. A casa tinha uma particularidade que me intrigava e ao mesmo tempo me dava uma sensação estranha. Ela era suspensa, erguida sobre pilares robustos de madeira, deixando um vão sombrio e úmido, um espaço oco entre o assoalho do primeiro andar e a terra vermelha, batida, abaixo. Eu, Patrícia, minha esposa amada, e nosso pequeno Lucas, de apenas 5 anos, nos mudamos cheios de esperança e planos para o futuro, ignorantes dos horrores indizíveis que nos aguardavam ali, pacientemente, nas sombras. Bisteca, nosso vira-lata caramelo, um cão leal, brincalhão e destemido que era como um quarto membro da família, foi o primeiro a sentir a presença. Desde o primeiro dia, ele rosnava para o nada, com os pelos eriçados em um arrepio constante, o rabo entre as pernas, e recusava-se categoricamente a pisar dentro da casa depois que o sol se punha. Eu achava que era bobagem de cachorro, a estranheza do novo ambiente, talvez. Patrícia, mais pragmática, achava que ele sentia a mudança, o estresse da nova morada. Estávamos errados, perigosamente errados em nossa inocência. A verdade era muito, muito pior. As batidas começaram na primeira semana, sons ocos, ritmados e insistentes vindo de debaixo do assoalho da sala, logo onde passávamos a maior parte do tempo. No início, tentamos racionalizar, pensando que era o vento, as tábuas antigas se acomodando sob o peso, talvez algum animal pequeno, ratos, sim, ratos. Mas os sons ficaram mais ousados, mais próximos, mais intencionais, uma comunicação perturbadora. Depois, vieram os arrastados, um ruído úmido e pesado, como se algo enorme estivesse sendo arrastado sobre a terra fria e escura, logo abaixo dos nossos pés. Eu parei. Escutei. Nada por um instante, um silêncio pesado. E então, a risada. A risada. Uma risada infantil, sim, mas com uma maldade e uma frieza que torciam o estômago, um som agudo, arrastado e gutural que parecia vir diretamente das profundezas mais escuras da terra, um eco de tormento e crueldade. Patrícia olhava para mim com os olhos arregalados, a pele pálida, o pavor começando a se instalar em seu rosto, a mesma expressão de horror que eu sentia no meu, paralisando-me. Eu respirei fundo, tentei pensar em uma explicação lógica, mas não havia nenhuma. Tentamos ignorar, fechar os ouvidos com as mãos, aumentar o volume da televisão, mas era impossível. A risada, os arranhados, as batidas, eram uma sinfonia demoníaca particular para nós, uma canção de ninar para o inferno. O ar na casa parecia ficar mais denso, mais frio a cada noite que passava. Uma noite que jamais sairá da minha memória, uma noite terrivelmente gelada, o terror atingiu o seu ápice. Lucas dormia tranquilamente em seu quarto, exausto de um dia inteiro de brincadeiras inocentes no quintal. Patrícia e eu estávamos na sala, tentando relaxar, com o som abafado da televisão ligada em um programa qualquer, mas nossos ouvidos estavam treinados, aguçados, para captar qualquer ruído vindo do assoalho, qualquer sussurro da escuridão. De repente, ouvimos. Claro, nítido, inconfundível, vindo debaixo de nossos pés, como se a voz emergisse da própria madeira. Papai, mamãe, venham aqui embaixo. Era a voz de Lucas. Calma, quase infantilmente doce e inocente, uma tentação irresistível. Patrícia se levantou, pálida como um fantasma, e eu a segurei, o suor frio escorrendo pela minha nuca. Olhei para o corredor escuro que levava aos quartos, depois para o chão. A voz veio de novo, mais perto, mais insistente, carregada de uma doçura sinistra. Venham, eu estou aqui, embaixo. Meu coração martelava no peito, uma batida descompassada e frenética. O Lucas verdadeiro estava dormindo. Eu sabia.
Nós tínhamos o deixado na cama há menos de meia hora, verificando sua respiração tranquila. O medo gelado se espalhou por cada fibra do meu ser, paralisando meus membros. Era uma imitação, uma farsa cruel, uma armadilha orquestrada por algo que não era humano. Eu prendi a respiração, observando Patrícia. Ela cobriu a boca com as mãos, lágrimas silenciosas escorrendo por suas bochechas, o corpo tremendo incontrolavelmente. O som de passos lentos, arrastados, começou a se mover sob o assoalho da sala em direção ao quarto do nosso filho, lentamente, com uma cadência calculada para nos atormentar. Eu agarrei Patrícia com força. Corra, sussurrei, a voz quase inaudível. Corra agora, por favor. Mas antes que pudéssemos nos mover, antes que o pânico pudesse nos impulsionar para a segurança, a voz mudou e a temperatura ambiente despencou em alguns graus, criando um arrepio que percorreu minha espinha. Não era mais a de Lucas. Era a minha voz. Patrícia, meu amor, venha aqui embaixo, não tenha medo. Uma imitação perfeita, distorcida apenas por um tom sutilmente mais grave, quase gutural, um eco sombrio e cavernoso de mim mesmo, vindo do inferno subterrâneo. O horror me paralisou completamente. A coisa estava lá, bem abaixo de nós, zombando de nossa humanidade, nos chamando para sua escuridão úmida e fria, para nos juntarmos aos outros. Não pensamos duas vezes, a adrenalina nos impulsionando. Agarramos Lucas, que acordou, ainda sonolento e confuso com a correria, e saímos correndo para o carro, sem pegar absolutamente nada, nem uma bolsa, nem um documento. A coleira de bisteca, que estava na varanda, ficou para trás, uma lembrança dolorosa. Partimos em alta velocidade, os pneus cantando no cascalho da estrada de terra, sem olhar para trás, aterrorizados pela criatura que habitava as sombras de nossa própria casa, nossa casa dos sonhos que se tornara um pesadelo vivo. Dirigimos por horas, o silêncio da estrada quebrado apenas pelos soluços convulsivos de Patrícia e minha própria respiração ofegante e descompassada, o cheiro de medo pairando no ar. Ficamos em um hotel barato na cidade vizinha, tentando processar o que havia acontecido, a sanidade de nossa família pendurada por um fio cada vez mais fino. 2 dias depois, com a coragem forçada pela necessidade desesperada de entender o que havia acontecido e para recuperar algumas de nossas posses e a presença tranquilizadora, porém cética, de um policial amigo de um parente, retornamos ao sítio. O ar estava pesado, denso, o silêncio mais opressor do que nunca, carregado de uma energia maligna. A casa parecia um túmulo, suas janelas vazias como olhos mortos nos observando, nos julgando. A primeira coisa que notamos foi a coleira de bisteca, nossa pobre e fiel bisteca, jogada na varanda, rasgada e suja de terra. Nem um rastro, nem um latido, apenas aquele pedaço de couro gasto, uma prova silenciosa de um destino terrível e inexplicável. O policial, um homem grande e robusto, com um ar de descrença ainda visível em seu semblante, olhava para nós com um misto de pena e dúvida, mas a coleira parecia ter abalado sua certeza. Entramos com extrema cautela, cada passo era um eco amplificado na casa vazia, cada rangido da madeira um aviso. O cheiro de terra úmida e algo mais, algo doce, pútrido e rançoso, pairava no ar, um odor de decomposição e mofo. No assoalho da sala, exatamente onde a voz de Lucas nos chamou para o abismo, notamos as tábuas. Não eram apenas velhas e gastas pelo tempo. Elas estavam visivelmente roídas por baixo, as bordas desfiadas, como se dentes afiados tivessem trabalhado nelas com uma fúria insana, abrindo pequenas frestas para o abismo escuro abaixo. O policial, finalmente começando a mostrar um pouco de apreensão genuína em seus olhos, apontou sua lanterna potente para as frestas, iluminando a escuridão. Vimos a escuridão absoluta, a profundidade incalculável, um buraco negro sob a nossa casa. Eu não queria saber o que estava lá, mas algo me puxava, me forçava a ver. Mas a curiosidade, ou talvez a necessidade desesperada de respostas, de um fechamento, era mais forte que o medo paralisante. Com a ajuda do policial, que agora parecia estar tão perturbado e desconfortável quanto nós, começamos a quebrar o piso da sala. O som estridente da madeira estilhaçando, da serra rasgando as tábuas, revelou o terror indizível. Embaixo do assoalho não havia apenas terra compactada.
Havia uma rede complexa e labiríntica de túneis, profundos e estreitos, escavados de forma rudimentar na argila fria, como se uma criatura tivesse se movido por ali por anos, criando seu próprio labirinto subterrâneo de puro mal. A lanterna do policial varria a escuridão cavernosa, revelando um espetáculo macabro que me fez querer vomitar. Havia ossos, pequenos e frágeis, espalhados pela terra úmida, pedaços de algo que um dia fora vivo. Brinquedos velhos e empoeirados, uma boneca de pano sem um olho, o cabelo desgrenhado, um carrinho de madeira enferrujado, restos esquecidos de uma infância tragicamente interrompida. E então, o policial apontou sua lanterna para a parede de terra mais fundo no túnel. Ali, escrito de forma rústica, mas inegavelmente recente, com o que parecia ser um pedaço de osso, estava o nome: Lucas. Meu coração gelou, transformou-se em um bloco de gelo sólido. Minhas pernas fraquejaram, minha visão embaçou. Era como se a criatura estivesse nos alertando, marcando seu território maligno, revelando suas intenções mais sombrias e grotescas. Saímos da casa, da propriedade, correndo sem hesitação, sem olhar para trás, deixando tudo para trás, exceto o trauma. Nunca mais voltamos. Dias depois, ainda tentando juntar os pedaços despedaçados da nossa vida, ainda atormentado pelos pesadelos noturnos, fiz algumas investigações sobre o sítio. Descobri que o antigo proprietário, um homem já falecido, teve a esposa desaparecida misteriosamente anos antes, logo após se mudarem para lá. Nunca encontraram o corpo dela. Ninguém soube explicar o sumiço, um mistério jamais resolvido. E o terreno, aquele solo macio e úmido sobre o qual nossa casa estava erguida, era na verdade um antigo cemitério de crianças pagãs, um local esquecido e amaldiçoado, onde rituais sombrios podem ter sido realizados há séculos, despertando algo antigo e faminto. A coisa embaixo do assoalho não era um rato, nem um animal qualquer. Era uma sombra antiga, um mal ancestral e inominável, faminto por almas inocentes, esperando pacientemente por novas vítimas para arrastar para sua escuridão subterrânea, seu labirinto de ossos e dor, para nunca mais serem encontradas.